Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje a liturgia nos aponta que estamos no tempo de confiar em Deus. Na primeira leitura, em Jeremias, nós temos um dito que muitas pessoas até hoje em dia se utilizam dele, né? Maldito o homem que confia no homem. Quando a Sagrada Escritura nos aponta, né, maldito homem que confia no homem, nós precisamos entender bem o que o texto quer dizer, né? A Escritura não está dizendo que nós não podemos confiar nas pessoas. Não é isso. Tem muita gente que utiliza assim, né? Confia em mim. Não, maldito homem que confia no homem. Não é bem isso. A Escritura, ela está dizendo de si mesmo. A própria Sagrada Escritura fala da amizade, né? Não é em relação ao outro. A própria Escritura fala sobre ajuda fraterna, sobre comunhão. O profeta aqui, realmente, ele está falando no sentido da condição frágil, da nossa condição. Daquilo que nós escutamos por diversas vezes no Novo Testamento, São Paulo dizer aquilo que nós chamamos de carne. Maldito o homem que confia na própria carne. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, o problema não é confiar em outra pessoa, mas apoiar-se apenas na força humana. E por isso, muitos padres da igreja interpretam este texto que Jeremias está denunciando, a autossuficiência humana. O homem que se torna a sua própria segurança, o homem que se torna o seu próprio salvador, o homem que se coloca como fonte da esperança, coloca a sua esperança apenas nas suas próprias forças. E por isso, o texto continua: e cujo coração se afasta do Senhor. E aqui está essa chave da interpretação. Quando o homem faz da força humana o seu último apoio, seja a própria força ou a força das estruturas humanas, o coração inevitavelmente se afasta de Deus. E por isso, Jeremias ele coloca aqui diante de nós duas imagens no texto de hoje. Primeiro, ele diz: o homem que confia no homem, ele será como um arbusto no deserto, ele não vê chegar a chuva. Vejam a imagem, que bonito, né? Percebam a tragédia desta imagem. Não é apenas um arbusto seco, mas é um arbusto que não percebe quando a chuva chega, ou seja, quando a graça passa. A chuva cai, ela não absorve nada. A graça vem, mas ele não se abre. Por quê? Porque ele colocou sua segurança nas coisas frágeis, na própria força, na inteligência, nas próprias estratégias. É o homem que diz interiormente, com a boca cheia: eu me viro, deixa que eu resolvo, eu controlo. E a Escritura diz: este homem é maldito. Maldito é este homem. Não é uma maldição mágica, mas uma consequência espiritual de quem confia em si mesmo. Ele pode ter sucesso, ele pode ter dinheiro, ele pode ter aplauso, ele pode ter tudo, mas por dentro vira deserto. E aí nós temos a segunda imagem. O homem que confia em Deus é como árvore plantada junto à água. O que significa isso? Notem que não é uma árvore porque ela é forte. Não é uma árvore forte porque ela tem estrutura forte. Ela é forte porque as suas raízes estão na fonte. Quando vem o calor, ela não teme. Quando vem a seca, ela não se desespera. Quando tudo parece morrer ao seu redor, ela continua dando frutos. Por quê? Porque ela está junto à fonte. Porque a sua vida não depende das circunstâncias externas, ela depende da fonte, e essa fonte é Deus. E a diferença aqui é que
não é sofrimento ou ausência de sofrimento, é onde a raiz está em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, porque é como uma árvore plantada perto das águas. O coração humano é um abismo que só Deus conhece. Jeremias ele termina o texto com uma frase impressionante. Ele diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas. Ou seja, entendamos, queridos irmãos, que o perigo não está fora, está dentro de nós, porque o coração humano tem uma capacidade enorme de auto-engano. Nós podemos achar que nós confiamos em Deus, mas no fundo confiamos em nós mesmos. Nós podemos rezar, mas no fundo nós queremos controlar todas as coisas. E por isso Deus disse: eu sou aquele que sonda os corações. Só Deus conhece a verdade que existe dentro de nós. Só Ele pode purificar o coração humano. E é isso que nós fazemos nessa quaresma. Hoje a palavra nos faz uma pergunta muito direta: onde estão as tuas raízes? Aonde você está plantado? Você é um arbusto, uma árvore plantada perto das águas? Onde estão as tuas raízes? Estão nas pessoas? Onde estão as tuas raízes? Nas seguranças humanas? Nas capacidades? Ou estão em Deus? Porque cedo ou tarde vai vir o calor, cedo ou tarde a seca vai chegar, cedo ou tarde a vida vai te provar. E aí, ou nós somos arbusto no deserto, ou nós somos uma árvore plantada junto às águas. E que nesta quaresma Deus nos dê a graça de aprofundar as nossas raízes nele. Porque quem se apoia em si mesmo seca, mas quem se apoia em Deus, independente do ambiente, jamais deixará de dar fruto. Amém.